E aí, galera, agora vamos para a questão de número 19 com uma banda que eu amo, escutei muito. Quando eu era mais novo, assim, eu não vou mentir para vocês, eu sou legionário. Legionário, apaixonado pela Legião Urbana, escuto tudo da Legião, né? E até hoje ainda escuto. E você acaba criando uma rivalidade, né? Na sua cabeça, na sua cabeça. Então eu não era muito de escutar Engenheiros do Havaí. Só que em 1996, 11 de outubro de 1996, o Renato morreu. E aí ficamos assim um pouco órfãos assim de um pai do rock, né, nacional. E aí o que foi que eu percebi? Eu me permiti, até mesmo que eu já estava com uma certa idade, a conhecer outras bandas. Vim conhecer Nenhum de Nós com Ted Correia, né, Ira com o Nazi, o Capital com o Dinho, o Herbert Viana com, né, Paralamas, Los Hermanos depois e o lindo e maravilhoso Humberto. Caramba, que banda maravilhosa o Engenheiros do Havaí. Diga-se de passagem, talvez tenha sido, né, o show que eu tenha mais frequentado tenha sido do Engenheiro. E aí, eu estou fazendo assim esse breve, né, resumo para mostrar que, embora eu coloque isso aqui, não quer dizer que eu concorde com a análise que eu vá fazer, porque para mim ele é, sabe, um excelente profissional. Mas assim, que fique claro que como a língua, a música ela foi feita para ser cantada, os traços fortes que acontecem são muito mais de língua falada do que de língua escrita. Se você me perguntar, por exemplo, professor, qual é a diferença da língua falada para a língua escrita? O planejamento. Quando você vai fazer uma redação, você senta à frente, você senta na cadeira, à frente de uma folha, organiza um projeto e aí executa, e mesmo assim ainda sai erro. Quando você vai na fala, tem a questão do ato falho. O planejamento tem que ser praticamente instantâneo. Então, muitas vezes, acontece um ato falho. E aí é onde eu quero chegar. Por quê? Porque no finalzinho da sintaxe, nós temos dois assuntos muito complicados, que é a concordância e a regência. Não há quem acabe por reger todos os verbos corretamente ou adequadamente. Então, por isso que eu estou te falando assim, isso aqui não é uma crítica à escrita do Humberto, até mesmo porque eu admiro demais. Eu estou apenas dizendo que ele aproximou a língua escrita da língua falada, já que a música dele foi feita para ser cantada. Perfeito? É os deixos de arrodeios. Onde é que você quer chegar? No verbo lembrar. Quem lembra, lembra algo. Ponto. Verbo transitivo direto, não há preposição. Agora, quem se lembra de algo. No momento que eu coloco o pronome oblíquo, que é o se, automaticamente aparece a preposição. Então, eu poderia dizer, eu lembro o ocorrido. Perfeito. Eu me lembro do ocorrido. Se eu colocar o pronome, eu coloco a preposição. Se eu tiro o pronome, eu tiro a preposição. O que é que eu não posso fazer? É não colocar o pronome e colocar a preposição. Tipo assim, eu lembro de você. Não posso. Por quê? Porque o verbo lembrar é transitivo direto se não tem pronome. No momento que tu coloca o pronome, coloca quem? A preposição. Então eu posso dizer, eu lembrei o ocorrido ou eu me lembrei do ocorrido. O mesmo vale para o verbo esquecer. Então nessa música ele diz assim, eu me lembro muito bem, como se fosse o amanhã, o sol nascendo sem saber o que iria iluminar. Só que quando ele diz, eu me lembro muito bem, então quem se lembra de. Então eu deveria dizer, eu me lembro muito bem, né? Como se fosse o amanhã, o sol nascendo sem. Era do sol. Por quê? Quando ele colocou o pronome me, que é o pronome oblíquo átono, automaticamente deveria aparecer o de. Então seria, eu me lembro muito bem, como se fosse o amanhã, do sol nascendo sem saber o que iria iluminar. Portanto, teríamos aqui, certo? Um objeto de indireto oracional. O que fez desse texto um texto informal, pelo menos nessa passagem, o fato de apagar ou esquecer de colocar uma preposição para reger o verbo corretamente. A primeira estrofe apresenta uma variedade linguística muito comum na fala de muitos brasileiros. Essa tessitura textual é caracterizada pela, logicamente, vamos lá, retirada de uma preposição que era exigida pelo verbo lembrar quando este for pronominal. Gabarito, letra A. Valeu!